Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ciência geologia. Geologia é uma faculdade, né? O que a gente faz no ensino médio, na verdade, é uma pequena introdução da geologia dentro de geografia. Muito pequena mesmo, né? Geologia hoje tem um campo enorme, vasto, muitas e muitas possibilidades, muitas e muitas especializações dentro da temática de geologia. Como o próprio nome diz, né? Logia, estudo, geo, terra. Então a geologia é a ciência que estuda o interior do planeta Terra. Isso faz com que também esse estudo, a gente vai ver ao longo, né? A gente vai dividir essa introdução de geologia em duas partes. Uma ciência muito grande, é muito conteúdo. Então, para poder ficar melhor, né, explicado, a gente vai dividir em duas partes. E além de tudo disso, a gente vai ver muitas palavras como teoria, hipóteses, probabilidades, acredita-se. Por quê? O que acontece com a ciência da geologia? Além de ser fantástica, no que se refere a importantíssima, no que se refere a riquezas naturais, minerais, né, dinheiro, muita grana envolvendo o interior do nosso planeta, nosso subsolo, as riquezas, também tem a questão de que pouco se sabe. Matematicamente falando, se a gente pegar o globo terrestre, melhorar isso aqui. Ok? Se essa circunferência aqui representasse, né, a esfera terrestre, daqui onde nós estamos, nessa camada, a gente vai chamar de crosta, até chegar ao centro do planeta, tá? No meio do núcleo, ok? Acredita-se, estima-se que esse raio aqui tenha aproximadamente, tá? Esse raio aqui, 6.300 quilômetros. Então, daqui de onde nós estamos, até chegar ao centro do planeta Terra, 6.300 quilômetros. Com toda a tecnologia que nós temos hoje, principalmente no que se refere à prospecção de petróleo, ou seja, retirada de petróleos em águas profundas, o máximo que se atingiu foi 12 quilômetros. Ou seja, de 6.300 quilômetros de possibilidade da crosta ao núcleo, conhecemos 12 quilômetros. Então a ciência geológica ela tem, além de tudo, essa característica. A cada dia ela pode se renovar, ela não é exata, o que faz ela ser ainda mais interessante, o que faz ela ser ainda mais perigosa, no sentido que você está mexendo com algo que você não conhece, sabe-se, né? Estima-se temperaturas grandiosas, se fala em 2.000, 3.000 graus, né? Uma pressão, né, muito grande, enfim. Há toda uma periculosidade envolvendo a sua exploração e com isso cifras grandiosas envolvem a ciência da geologia. Okay? A gente vai ver uma introdução dessa ciência que é grandiosa, um pouquinho nessa aula, uma outra parte, uma segunda parte ali, um restante do conteúdo. Para começar, dentro de geologia, tudo que se acredita, né, tudo que se conhece, divide-se esse conhecimento
no que a gente chama de eras geológicas, ou escala do tempo geológico. Ou seja, pega toda a história da Terra, desde o seu surgimento até os dias atuais. Para tal, existe uma tabela enorme com todos os eventos, todos os acontecimentos. A maior parte desses eventos, a maioria, na verdade, a grande parte desses eventos, eles são contados através do estudo dos fósseis. Os fósseis, sejam eles animais, vegetais, né, fragmentos de rocha, enfim, tudo aquilo que é encontrado no interior do nosso planeta é estudado, né, pelos arqueológicos, pelos geólogos, né, enfim, pelos historiadores. E a partir do evento há uma data. Então a gente vai dividir essas eras geológicas em 4 grandes eras, né, que são os principais. E aí é o primeiro cuidado que eu falo com vocês. Quando a gente pegar essa escala do tempo geológica, a gente tem que ter o cuidado de olhar se essas eras elas estão da mais antiga para a mais recente, ou vice-versa, tá? Da mais recente para a mais antiga. Então, o primeiro cuidado que você tem que olhar é isso. Então, nós temos 4 eras, tá? 4 eras. Essas eras, elas são divididas em períodos. Como as eras são muito grandes, né, o tempo cronológico são muito grandes, você divide ela em períodos. Esses períodos, eles trazem os principais eventos. Ou seja, o que ocorreu. E por fim, né, você tem o tempo. Ou seja, quando ocorreu. Essas 4 eras, eu vou aqui, né, botar da mais recente para a mais antiga. Então, a era mais recente, a que vivemos atualmente, é a era Cenozoica. Ok? Era Cenozoica. Na sequência, indo para a mais antiga, Mesozoica. Paleozoica. E pré-cambriana, que é a mais antiga das eras. E aí vai ter vários períodos. A gente não vai colocar todos aqui, mas só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, na era Cenozoica, nós temos 2 períodos. Tá? O Quaternário, que é o mais recente de todos, aqueles que estamos vivendo agora, e o Terciário. Certo? Na era Mesozoica, nós vamos ter, por exemplo, né, o período Jurássico. Professor, Jurassic Park, aquele filme de dinossauros, tem alguma coisa a ver com isso? Sim, tudo. Tudo a ver. Né? Que na era Mesozoica, no período Jurássico, é onde habitou o planeta Terra, segundo a escala geológica, a ciência, os grandes répteis, os dinossauros. Tá? Paleozoica e pré-cambriana. Ok? São alguns exemplos aqui. Eventos. Na pré-cambriana, mais antiga, tá? Geologicamente, nós temos o surgimento dos primeiros seres vivos, né? Seres vivos, eles surgem aqui, ainda seres muito simples, unicelulares, nas águas e assim por diante. Parte biológica das eras geológicas, ok? E ali nós temos, geologicamente importante também, a questão dos escudos cristalinos. Escudos cristalinos, que são
a estrutura geológica mais antiga. A gente vai falar mais dos cristalinos na frente. Que data é isso, professor? Aqui nós falamos que tem isso há cerca de 4,5 bilhões de anos. 4,5 bilhões de anos. Né? E assim sucessivamente. Aqui dentro do período terciário, por exemplo, o período quaternário, dentro da área Cenozoica, no período quaternário, nós temos o surgimento dos seres humanos, os homens. Ok? Os homens. Aqui, mais ou menos, só para vocês terem uma ideia, quanto mais estamos falando de 4,5 bilhões de anos, aqui nós estamos falando de 70 milhões de anos atrás. Ok? E assim por diante. Aqui tem os dinossauros. Então essa tabela é bem vasta. Né? Vale a pena pegar, dar uma olhada com carinho nos seus principais eventos. Esses 4,5 bilhões de anos aqui é interessante e é importante dentro das eras geológicas, porque surge a primeira teoria importante dentro da geologia, que é a teoria do Big Bang. O que diz a teoria do Big Bang? Ou seja, o surgimento do universo. E da Terra. Né? Ou seja, acredita-se, com as palavrinhas, que há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, grandes explosões reuniram condições, principalmente de gases e poeira, que deu origem a todo o universo e, a partir disso, o planeta Terra. E aí se conta, né, dentro da astronomia principalmente, toda a formação dos astros e assim por diante. Algo que não vem caindo muito, praticamente não se cobra mais a nível de ensino médio. Ok? Planetas, constelações, tal. Esse conteúdo ele não faz mais parte, né, da grade curricular. Ok? Aqui é muito importante. Acredita-se, né, que podemos hoje, né, o que se cobra de vocês sobre o interior da Terra, nós temos 3 grandes estruturas que compõem o interior do planeta Terra. A primeira estrutura, essa aqui, a crosta. A estrutura central, o manto. E a intermediária, na verdade. E a estrutura central, o núcleo. Então essas são as 3 camadas que compõem a estrutura da Terra. Dentro da crosta, né, que é essa camada mais fina, né, toda quebradiça, que a gente vai ver mais à frente na teoria das placas tectônicas, a crosta ela divide-se em 2 partes. A gente imaginar isso aqui, ó, dentro da crosta. Ou seja, aqui a parte continental, os continentes, onde eu tenho a crosta terrestre. Ok? E no fundo, depois dos oceanos, eu tenho o oceano aqui, aqui por baixo a crosta oceânica. Ou seja, o fundo dos oceanos. A crosta terrestre, ela é mais espessa, mais grossa,
se fala em torno aí, né, de até 70 quilômetros de espessura. E a crosta oceânica, você tem toda a lâmina d'água, toda a superfície d'água, para depois ter a crosta oceânica. Ok? O manto, acredita-se que tem uma espessura, ou seja, da crosta até chegar ao núcleo, o manto todo, de aproximadamente 2.900 quilômetros de espessura. E aqui no manto, nós encontramos o magma, tá? Um material pastoso, incandescente, em estado de fusão, que compõe o interior do nosso planeta e é responsável por uma série de situações, principalmente ligadas aos movimentos das placas tectônicas, que a gente vai ver em diante. E por fim, né, essa parte central, que é o núcleo, né, você divide, como é muito grande, ou seja, a gente viu daqui até aqui, acredita-se ter aproximadamente 6.300 quilômetros de espessura. E a gente pega esse núcleo e divide em duas partes. O núcleo externo, com características semelhantes ao manto, e o núcleo interno, ou seja, lá no meio mesmo, acredita-se que ele seja sólido, tá? Formado principalmente por ferro e níquel. Ok? Essa aí é a primeira introdução da geologia. Numa sequência aí, nós vamos ver as outras duas teorias, na verdade, que elas se complementam. A teoria da deriva continental e a teoria das placas tectônicas. O movimento das placas tectônicas e suas consequências. E finalizar o conteúdo de geologia com as estruturas geológicas. Ok? Valeu!